volta com o cenário político, segundo bloco agora da nossa conversa com a vereadora Marleide Cunha, do Partido dos Trabalhadores, que está aqui com a gente conversando no programa desta terça-feira. Para você participar, estão aí as redes sociais na tela para você participar, mandar sua mensagem para a gente. E teve polêmica também lá na Câmara de Mossoró hoje, né, Vonúvio? Pois é, Carol, teve sim, teve polêmica. E nós vamos trazer, Carol, essa polêmica que aconteceu hoje no Legislativo Municipal, porque a gente observou ali, Carol, não só ali na Câmara Municipal, algumas respostas dadas, mas também nas redes sociais. Primeiro, vamos ouvir o que disse o vereador Raério Araújo, Raério Cabeção. Era o seguinte: quem vai ganhar somos nós novamente, porque o povo de Mossoró não sabia votar e aprendeu, tirou, gostou da democracia. E ainda tem imbecis que fica falando em rede social, esculambando, pelo menos com minha pessoa, líder comunitário, todos os dias. O menor nome que chama, inclusive com a minha mãe. Entendeu? Aí hoje, quando você fala alto com ele, que diz a verdade, ele quer chiar. Mas eu digo aqui, digo na cara de qualquer um, disse a você porque eu estou de frente. Porque eu não tenho medo, não. Agora, seja homem e diga na minha cara. Não fique falando por trás, não, feito mulher ruim e baitola. Dá para entender essa comparação, minha gente? Pelo amor de Deus. Quer dizer que quem fica falando por trás, por que essa referência? Né, Vonúvio? É muito valente, né? O Raério Araújo é muito brabo, ele grita. Eu não sei de onde é que veio tanta palavra também, coisas que não deveriam ser ditas num parlamento como o de Mossoró, uma cidade pioneira em vários aspectos. E vem um vereador, o Raério Cabeção, né, que parece que a cabeça está cheia de palavrões e de preconceitos, e vem e diz tudo o que quiser. A Câmara de Vereadores, Carol, ela não é de Carol Ribeiro, nem é de Marleide, nem é de Raério Araújo. A Câmara Municipal de Mossoró não é sua, Raério. E, Carol, foi imediata ali a polêmica causada por estas palavras do vereador Raério. Inclusive, o vereador Pablo Aires publicou um vídeo em suas redes sociais. Use termos como baitola, mulher ruim, para querer diminuir alguém, como se ser mulher, como se ser gay fosse ser menor, fosse ser inferior. Eu me sinto pessoalmente ofendido com um discurso como esse, porque a minha vida toda eu vi a minha mãe ser apontada como mulher ruim, como puta, simplesmente porque criava seus filhos sozinha, né? Ainda hoje eu tenho medo de sair na rua e ser o próximo número da violência dos casos de homofobia na rua. Pois nós vivemos no país que mais mata a comunidade LGBT no mundo. E essa violência se sustenta em discursos como esse. Nós não vamos mais aceitar isso. Mesmo no colegiado aqui na Câmara de 23 vereadores, que apenas 3 são mulheres, e apenas nosso mandato da comunidade LGBT, a gente não vai aceitar, a gente não vai ter medo. E apesar desse preconceito, nós vamos nos esforçar para cada dia mais colocar mais mulheres, mais gays na política e nos espaços de poder, para que os preconceituosos, quando se incomodarem, eles que saiam. Agora, Carol, chama a atenção, em meio a isso tudo, que não existe uma comissão de ética na Câmara de Mossoró para tentar até mesmo punir o vereador, que não é a primeira vez não, viu? Ele dá ali a vontade de falar e fala o que quer. Fala o que dá na cabeça, não se preocupa com o seu posicionamento ali como representante do povo. Acha que é mimimi quem está se manifestando contra, quem se manifesta contra esse tipo de expressão que ele usa, esse tipo de fala. Mas eu acho que a fala do vereador Pablo, como um representante destas comunidades, destes grupos de minorias, falou muito bem, resumiu muito bem por que a situação é tão grave. Por que falar ali como um vereador, como um representante do povo, desta forma, termina validando discursos de ódio, termina reforçando comportamentos que refletem esses números
que o vereador Pablo Aires citou, que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. O que é que valida isso? É quem acha que, como disse o próprio vereador, num termo pejorativo, já reduzindo, diminuindo ainda mais, baitola, que se referenciando a uma coisa ruim, a uma coisa negativa, a um comportamento negativo. Por quê? Preconceito, puro preconceito. Mas não tive intenção. Desde sempre a gente é acostumado a falar isso. Antigamente não existia isso. Não existia pessoas se manifestando contra isso. Que bom que as pessoas que sofrem esse preconceito resolveram, nos tempos de hoje, se manifestar em relação a isso. Não é possível que a sociedade, esses grupos, passassem o resto da história da humanidade se sentindo prejudicados, se sentindo diminuídos, reduzidos, atacados e nunca se levantassem, nunca levantassem a voz contra isso, né? Que bom que isso está acontecendo hoje. É preconceito, sim, não é modo de falar, tem que prestar atenção, sim, principalmente como homem público, como um agente político também. Então, foi muito boa a fala do vereador Pablo Aires, concordo totalmente. Carol, eu recebi uma mensagem hoje dizendo o seguinte: olha, eu não me arrependo em ter votado em Raério, porque eu não votei e não votaria, e ainda mais com estas polêmicas desnecessárias. Então, amanhã o vereador certamente irá gritar lá na Câmara e dizer que a culpa é da imprensa. Mas pode gritar, vereador, ninguém tem medo, não. Pois é, vai dizer... não acho muito difícil, não, viu? E vai ter muitos colegas ali dizendo que foi só um jeito de falar, que não precisa disso tudo. Queria saber se fossem eles sofrendo preconceito diariamente, desde sempre. Vereadora Marleide Cunha, inclusive, já foi alvo de alguns ataques. A gente já trouxe aqui, inclusive, os vídeos de ataques do próprio vereador Raério. Vonúvio falou da comissão de ética. Na legislatura anterior, a própria vereadora Sandra já tinha levantado, já quis formar, parece que foi até formada, mas nunca foi para frente, a comissão de ética, porque também tinha problemas ali, que alegava que tinha problemas com o vereador Raério Araújo. Então, vereadora Marleide, qual é a opinião da senhora sobre estes comportamentos que se repetem ali com frequência na Câmara e que parece que não se faz nada? Olha, primeiro eu vou aqui também chamar a responsabilidade para meus colegas vereadores e vereadoras. A Câmara Municipal está silenciando em relação a esses discursos homofóbicos, machistas, misóginos, intolerantes. Quando ela não se posiciona, quando tenta diminuir o impacto de falas desse tipo, a Câmara Municipal de Mossoró está contribuindo com a permanência dessa narrativa. Isso é inaceitável. Não é a primeira vez, o vereador em questão já disse que eu podia gritar, que eu podia latir, que ele não tinha medo. Outro dia já disse que eu não tinha direito à fala porque eu ia falar besteira, mais uma agressão. Hoje, essa nova agressão, de novo, tanto às mulheres quanto às pessoas LGBTs. Então, é preciso também que a Câmara Municipal se posicione contra esse tipo de atitude. Não dá para se continuar num espaço que é a casa do povo e um espaço coberto de intolerância e de não aceitar o contraditório, porque esse é um outro grande problema. Não se aceita naquela casa o contraditório, não se aceita que as pessoas tenham opiniões diferentes e tentam aquilo ali distorcer qualquer atividade de ideias que a pessoa coloca, eles tentam diminuir. Então, é preciso que a Câmara Municipal também faça a sua parte e combata esse tipo de narrativa. O vereador em questão é um vereador que poderá ser até presidente da Câmara, né? É um vereador que tem discursos, né, de conduta ilibada, mas tem práticas de nepotismo na prefeitura. É um vereador que ataca as mulheres, ataca as minorias e não tem responsabilidade com o que diz.
E nós temos que ter a responsabilidade com as palavras que nós propagamos, principalmente quando nós somos figuras públicas, somos representantes do povo. E representante do povo tem que ter responsabilidade com aquilo que diz, com o seu comportamento, com a forma que se posiciona. Então, eu acho que também, nesse caso aí, está tendo uma omissão dos meus colegas vereadores em também se posicionar contra esse tipo de narrativa. Olha, o vereador Raério Araújo, do PSD, citado aqui no nosso cenário político, ele tem também o espaço à disposição para repassar a sua versão sobre os fatos. Então, aí fica, Carol e telespectadores, o espaço aberto também para a posição do vereador aqui dentro do cenário político. Carol. Inclusive, não é falta de convite, viu? Muitas vezes já convidado, mas parece que não tem interesse em participar do programa Cenário Político. Agenda sempre lotada, nunca dá tempo sem estar aqui para falar com o telespectador moçoroense da TCM, a televisão mais vista aqui de Mossoró. Vonúvio. Carol, a gente falando em todas essas polêmicas, Marleide, mas como é que a senhora hoje, que sai de um ambiente que existe muita cobrança, que é do sindicato, que é ali do Sindicerpum, chega na Câmara de Mossoró, representando uma categoria tão importante aqui no nosso município, como é que a senhora tem se posicionado no Legislativo moçoroense, ali para trazer visão aos servidores e nas pautas que a senhora se propôs lá ao Legislativo? Qual o balanço que a senhora faz deste primeiro ano? Olha, Vonúvio, eu faço um balanço que é o balanço que a população faz, que as pessoas entram em contato com a gente, que diz que o mandato está sendo atuante, que está gostando do nosso posicionamento na Câmara, que a forma como a gente continua da mesma forma, combativa, buscando colocar a verdade dos fatos, buscando também combater aquilo que está errado. Quanto aos servidores públicos, nós temos feito uma defesa do servidor público, do serviço público, de forma constante na Câmara Municipal. E também fazemos a defesa de que os projetos de lei que vão ao Executivo, que vem do Executivo, tem que ser analisado, tem que dar tempo aos vereadores para que se estudem esses projetos e que a gente possa votar com propriedade. Nós apresentamos vários projetos de lei, nós tivemos agora no orçamento 7 emendas aprovadas, importante, que foi uma batalha para conseguir a aprovação dessas emendas que beneficiam a sociedade, que são importantes. Se a gente não tivesse começado um processo de luta contra a forma como estava sendo feita a lei orçamentária, derrubadas emendas em bloco, como foi feito, a sociedade, o povo de Mossoró seria muito prejudicado no orçamento de 2022. Então, nós conseguimos, através da luta, voltar para o orçamento 7 emendas importantes, como cursinhos populares para os estudantes do ensino médio poderem participar do Enem, o acolhimento familiar, que é necessário para as crianças que precisam ser desligada por algum tempo da família de origem, projetos de que colocar no orçamento de que os autores locais pudessem ter seus livros nas bibliotecas das escolas municipais, nas bibliotecas públicas. Então, são emendas que conseguimos colocar no orçamento, que são importantes para que Mossoró caminhe no sentido de atender realmente aquilo que o povo precisa, que as comunidades mais carentes necessitam. Então, assim, o balanço é um mandato realmente de coragem, de enfrentamento, e um mandato também propositivo para atender aí as necessidades do povo, que realmente necessita desse espaço político. Cada vez mais eu vejo como é importante esse espaço político para melhorar a vida das pessoas, para que as pessoas tenham dignidade, para que a gente possa ter mais justiça social, tanto no nosso município, como Estado ou federal, em todos os âmbitos da política.
Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua e traz a sua participação. Tem muita mensagem aqui, viu, vereadora? Daqui a pouquinho a gente volta.